Prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, hoje a missa, essa missa votiva do Santíssimo Sacramento, que é a missa da liturgia de Corpus Christi, as leituras, destacam para nós, de modo especial no Evangelho, a realidade da Eucaristia. A promessa de nosso Senhor e a realidade da Eucaristia. A minha carne será verdadeira comida, o meu sangue verdadeira bebida. Mostrando que não é uma representação, um simbolismo, tudo aquilo que nós aprendemos na igreja, mas a realidade da presença do Senhor na hóstia consagrada. Um segundo ponto, mostrando para nós a necessidade que nós temos da hóstia consagrada, a necessidade que nós temos da comunhão, não só de que Jesus esteja presente na hóstia, Jesus esteja presente no altar, mas que ele seja de fato para nós, a comunhão, o alimento. Nosso Senhor colocou como condição para a nossa salvação a necessidade de nós comermos a sua carne, bebermos o seu sangue, para termos a vida da graça em nós, para termos um dia o céu, para podermos conquistar o céu, a necessidade que nós temos de ser alimentados pela Sagrada Eucaristia. Então, são esses dois pontos importantes para nós, a realidade da Eucaristia e o quanto a Eucaristia é importante, necessária e essencial na nossa salvação. E se a Igreja nos mostra tudo isso, a grandeza deste sacramento, a necessidade do sacramento, a importância do sacramento da Eucaristia na nossa vida, a nossa conclusão, o quanto nós devemos aproveitar tudo isso. Temos sempre um grande interesse, uma motivação para nós estarmos com nosso Senhor, buscarmos nosso Senhor, nos alimentarmos da presença real do Senhor na Eucaristia. Esse é um ponto. O apóstolo São Paulo destaca para nós nessa carta aos Coríntios, falando também, ou seja, que a doutrina que ele prega é aquela que ele recebeu de nosso Senhor e da igreja. Estou transmitindo aquilo que eu também recebi, e vai nos falar sobre a realidade da Eucaristia, descrevendo, ou seja, a última ceia, e quando Jesus, ou seja, deixa ali a sua presença real. Este é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Mas um ponto importante que o apóstolo São Paulo destaca para nós, o quanto é importante para nós examinarmos a nossa consciência, pedirmos a Deus o perdão, para nós podermos devidamente nos aproximarmos da Sagrada Comunhão. Nós somos catequizados e instruídos de que todos os dias devemos examinar a nossa consciência, sobretudo quando nós terminamos o nosso dia, rezamos a nossa oração da noite, e um breve exame de consciência do nosso dia. O que nós fizemos hoje? De bom ou de ruim? Para com Deus, para com o próximo, para conosco, cumprimento das nossas ações, dos nossos deveres, a nossa vida de oração, nosso trabalho, tudo isso. A cada dia, ao fazermos a nossa oração da noite, aquele breve instante ali de oração, agradecemos a Deus o dia, pedimos as bênçãos para a noite que se inicia, examinarmos a nossa consciência. E quando nós nos habituamos a examinar a nossa consciência, nos habituamos a nos arrependermos dos nossos pecados a cada dia, mais facilmente nós vamos crescer na virtude, na graça de Deus, porque o arrependimento obrigatório e necessariamente precisa estar acompanhado sempre de um propósito, de um bom propósito de que nós vamos no outro dia nos esforçar para nós podermos não voltar a cometer os mesmos pecados. E o exame de consciência, obviamente, mais bem preparado, quando nós vamos nos confessar, para nós podermos pedir a Deus o perdão. É tão importante isso, quando a gente vai, agora eu estou tomando o catecismo das crianças, estão se preparando para a primeira comunhão, no próximo mês, de modo especial, vou apertar as crianças, preciso saber os mandamentos da lei de Deus, os mandamentos da igreja, o que é a confissão, a importância da confissão, a importância da Eucaristia, aquilo que é tão importante e essencial, que precisa para comungar, precisa ter a consciência de estar em estado de graça, precisa ter a consciência, a importância do sacramento da confissão, se preparar direitinho para que as confissões sejam bem feitas, sinceramente arrependidos dos pecados, bem dispostos, claro que apropriado aí a maturidade de cada criança, que às vezes não vai ter toda a compreensão disso, mas tanto quanto possível, ou seja, darmos a instrução devida para que faça bem a sua confissão, para que aprenda
a pedir a Deus o perdão dos seus pecados, aprendendo os mandamentos da lei de Deus, os mandamentos da igreja, para poder identificar, não é, aquilo que é pecado, né, na sua vida, tanto quanto, não é, a criança pode compreender, né, variável de um para outro, né, mas para que faça bem a sua confissão, né, e possa receber bem a Sagrada Comunhão. E um sinal, né, para nós sacerdotes, quando uma criança está bem preparada para a primeira comunhão, é quando ela faz bem a sua confissão. Chega ali, enumera direitinho os pecados, né, pede a Deus o perdão, né, o seu ato, não só saber decorar do ato de contrição, mas que tem um pouquinho de consciência, né, com bastante clareza, tanto quanto possível, do sacramento da confissão, daquilo que precisa pedir a Deus o perdão, né, das coisas, né, do seu dia a dia, da sua vida, né, o quanto isso é importante. Por isso São Paulo nos diz, examine a sua consciência, e só então coma deste pão e beba deste cálice. Que a gente aproveite as oportunidades todas que nós temos, ou seja, temos, graças a Deus, temos diversos horários, muitas oportunidades de nós recebermos o perdão dos nossos pecados, de nós fazermos a nossa confissão, para podermos comungar o maior número de vezes, né, que nós pudermos, e assim nós caminharmos, né, com mais confiança na graça de Deus, com mais segurança, né, para a nossa salvação. Vamos hoje então renovarmos a nossa fé, né, nesses dois sacramentos tão importantes para nós, o sacramento da confissão, né, e a Sagrada Comunhão, né, renovando a nossa fé, o nosso agradecimento ao nosso Senhor. Graças a Deus, nosso Senhor instituiu o sacramento da confissão, nunca sendo conivente com os nossos erros, mas compreendendo a nossa fragilidade, a nossa fraqueza e essa possibilidade do pecado, do erro em nós. Jesus instituiu esse sacramento da misericórdia, o sacramento da confissão e, obviamente, a nossa gratidão, né, pelo dom da Sagrada Eucaristia, né, tão importante e necessária para que a gente possa vencer as tentações, resistir às tentações do inimigo, né, sairmos das ciladas que o inimigo arma para nós, irmos assim garantindo a nossa salvação. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.